Olá pessoal, nesse curso a gente quer trazer para vocês que trabalham muito mais com a parte de clínica veterinária, as afecções vertebrais, as afecções medulares, ou seja, as afecções vertebromedulares. Tudo bem? Pessoal, então aqui nós temos um paciente com uma alteração bastante importante, já trazendo para vocês. Esse paciente, pessoal, ele apresenta uma alteração vertebral. Eu gostaria que vocês observassem esse paciente e olhassem para ele e vissem o que vocês veem de estranho nessa vértebra. Eu vou seguindo aqui o cursor. Bom, pessoal, vocês devem ter chegado aqui e visto que existe uma região um pouco mais triangular aqui, né? Pessoal, esse paciente apresenta uma malformação vertebral, que nós chamamos de disrafismo espinhal oculto, tudo bem? Esse paciente apresenta uma espinha bífida incompleta. A espinha bífida ela faz parte de uma malformação de origem embriológica, ou seja, lá de quando você está se formando como embrião. A gente tem que lembrar que as malformações associadas à medula espinhal elas têm uma correlação muito grande com as malformações de origem ectodermal, tá bom? Então a gente tem que lembrar que o sistema nervoso central, o tubo neural, faz parte do fechamento do último folheto de ectoderma. Então, se eventualmente vocês tiverem algumas alterações nesse folheto, vocês podem ter uma alteração em toda a RAF, tá certo? Então, se a gente for lembrar, o folheto ectodermal também fecha a pele. Então, nesse caso, a gente pode ter um contato muito íntimo da dura mater com o tecido subcutâneo, ou até mesmo a dura mater estar externalizada em algumas situações, a pele, que é um quadro que nós chamamos de mielomeningocele, que seria, no caso, um disrafismo espinhal aberto. Tudo bem? Só uma curiosidade para vocês começarem a aula, certo? Faz parte de uma das síndromes neuroortopédicas, tá bom? Ou seja, é muito comum que esse paciente, além da alteração neurológica, apresente também alterações ortopédicas. O paciente desse caso, inclusive, só para trazer para vocês de curiosidade, ele tinha uma luxação de patela grau 4, com desvio femoral, desvio tibial também. Então, era um paciente um pouco mais complicado, tá certo? Mas a gente quer trazer para vocês, além de curiosidades, a gente quer trazer para vocês rotina. E a gente vai conversar bastante com vocês para vocês entenderem a rotina de vocês, anatomia, algumas definições e localizações de lesão. Vamos trazer, claro, diagnósticos diferenciais para vocês. Porém, a nossa intenção não é só trazer diagnósticos diferenciais, mas tentar fazer vocês compreenderem a rotina clínica de vocês um pouco melhor, entenderem de acordo com aquele Daminite e as lesões medulares, mas falar sobre aquilo que vocês mais atendem na rotina de vocês, hérnia de disco. Bom, eu gosto de trazer esse vídeo para vocês porque é um vídeo em que nós realizamos uma rotação vertebral e a partir dessa rotação vocês conseguem ver a anatomia vertebral muito bem. É uma tomografia de um paciente, processo espinhoso, dividindo, né, os dois hemisférios da vértebra, ou seja, dividindo aqui em dois, faceta articular, pedículo vertebral, processo transverso, vamos só voltar um pouquinho, processo transverso, corpo vertebral e aqui no meio canal medular. Aqui na porção lateral, pessoal, da mesma maneira, processo espinhoso, faceta articular. Aqui pedículo vertebral e olha, forame e forame. Um detalhe que eu gosto que vocês vejam bastante é que existe uma alteração entre esses forames aqui. Vocês conseguem ver que esse forame está bem diminuidinho? E por que vocês acham que isso aconteceu, pessoal? Eu gosto de trazer essa imagem para vocês que vocês entendam pela anatomia que existe um problema. Esse paciente aqui, ele apresenta uma subluxação vertebral. Notem que essa vértebra ela não está adequadamente alinhada com as outras. O forame dessa vértebra ele está bem reduzido em relação aos outros, significa que além da compressão medular, nós temos também uma compressão da raiz nervosa. Tudo bem? Então notem as diferenças que nós temos nesses pacientes, tá certo? A coluna vertebral, pessoal, ela é dividida em algumas porções. A gente chama essas regiões de regiões relacionadas ao tipo de neurônio motor superior. Ou seja,
C1C5, C6T2, T3L3, L4S2. Vocês vão ver, pessoal, que não existe uma correlação exata entre o segmento medular e o segmento vertebral. Falando bem a grosso modo, por que isso acontece? O que vocês têm que pensar? Esses segmentos, eles são todos iguais quando você ainda é um fetinho, quando é tudo muito pequenininho, quando o paciente está no nascimento. Por quê? Porque as raízes nervosas, a raiz nervosa de C2 vai sair ali próximo de C2. Na verdade, existe uma alteração anatômica. Vocês vão ver que existe uma descrição de C8, né? E todo mundo fica olhando para o raio-x assim. Mas tem 7 vértebras. Mas a gente fala de C8, gente, porque no Atlas, que é a primeira vértebra cervical, saem 2 raízes nervosas, tudo bem? Uma pela sua face dorsal e outra pela sua face lateral. Então, por isso que a gente fala em C8, tá bom? Mas o que eu quero que vocês lembrem é que as saídas das raízes nervosas, elas são de acordo com as vértebras correspondentes, tá bom? Mas isso começa a ser alterado com o tempo. Por quê? Porque o osso, pessoal, cresce muito mais rapidamente e tem uma capacidade de crescimento muito maior do que o sistema nervoso central. Então, o que nós temos de crescimento principal ali no sistema nervoso central do paciente de vocês? Nós temos uma extensão, uma elongação dos axônios. Então, os axônios eles vão se alongar, às vezes até 2 espaços no indivíduo adulto, e isso faz com que alguns reflexos, principalmente quando você testa dermátomo, a gente fala que ele prevê o futuro. Então, por exemplo, no reflexo troncocutâneo, quando vocês estiverem fazendo, embora seja um reflexo bem inespecífico em algumas situações, mas vamos trabalhar com ele só para explicar essa parte do dermátomo. Quando vocês estão fazendo um reflexo troncocutâneo, chegou ali em T13, o reflexo troncocutâneo ele é ausente até T13 e T12 ele é presente. O que significa? Significa que você tem uma lesão em T13? Não. Significa que muito provavelmente você tem uma lesão 1 a 2 espaços à frente, muito provavelmente 2 espaços à frente. Por quê? Porque aquele dermátomo, pessoal, ele é inervado por T11, por exemplo, porque os axônios de T11 se alongaram. Tudo bem? Só para vocês entenderem que é por isso que não existe uma correlação exata entre o segmento medular e o segmento vertebral, ou seja, o axônio sai em determinado forame, mas não significa que você vai ter um segmento exato, tudo bem? Então, nós na neurologia, na verdade, isso é uma separação super antiga já, separamos em regiões de neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Neurônio motor superior, pessoal, são os neurônios motores em que não há intumescência, tá bom? As intumescências, que são as regiões mais nobres da medula espinhal, são as regiões em que há uma grande quantidade de corpos celulares de neurônios, tá certo? Então, a gente tem uma atividade motora bem importante. A região de neurônio motor superior, ela modula a atividade do inferior, vamos assim dizer. Então, o neurônio motor inferior é quem dá tônus, tá certo? E o neurônio motor superior é quem modula esse tônus, tudo bem? Então, se você tiver uma lesão de neurônio motor superior, você espera aumento do tônus muscular e também você espera aumento dos reflexos. Se você tiver uma lesão de neurônio motor inferior, você espera uma redução do tônus muscular e uma redução dos reflexos. Então, é por isso que a gente separa. E quando a gente separa, a gente fala C1, C5, neurônio motor superior. Significa que se você tiver uma lesão cervical um pouco mais alta, você vai ter uma lesão de neurônio motor superior e, com isso, o seu paciente vai estar espástico, provavelmente dos 4 membros, com hiperreflexia, provavelmente dos 4 membros, tudo bem? E quando a gente vai falar de C6T2, é uma região de neurônio motor inferior, tudo bem? Mas como que ela atua no sistema nervoso central do seu paciente? Vamos lá. C6T2 atua como neurônio motor inferior nos membros torácicos, tudo bem? Porque é uma região de intumescência para membros torácicos. Portanto, uma lesão de C6T2, ela faz com que o seu paciente fique flácido dos membros torácicos, com diminuição dos reflexos. E o principal reflexo que vocês vão ver nesses pacientes é a redução do flexor, tudo bem? Em lesão de C1, C5,
o reflexo flexor está presente. Mas, C6-T2, quando vocês têm essa lesão, o que vocês esperam nos membros pélvicos? Nós esperamos que os reflexos estejam normais a aumentados, tá bom, pessoal? Então, uma lesão de C6-T2, ou seja, região cérvico-torácica, é uma região em que a lesão vai fazer com que o seu paciente esteja flácido dos membros torácicos e com o tônus normal a aumentado nos membros pélvicos. Tudo bem? Lembrem, intumescência para membro torácico. Tudo bem, ó? Torácico. Torácico. Tudo bem? E T3L3, pessoal, como vai ser? Bom, T3L3 tem uma função muito importante de neurônio motor superior para os membros pélvicos. Beleza? O que a gente espera, então, num paciente com uma lesão de T3L3, ou seja, região tóraco-lombar? Nós esperamos, pessoal, que esse paciente tenha aumento do tônus de membros pélvicos, aumento do reflexo dos membros pélvicos, tudo bem? Então, quando você testar o patelar, o reflexo patelar tende a estar aumentado nesse paciente com uma lesão de neurônio motor superior, ou seja, com uma lesão de neurônio motor superior em T3L3. Tudo bem? Aí, quem já tiver um pouco mais avançado na neurologia vai falar, ele esqueceu de falar do trato próprio espinhal. Ó, esqueceu. Não esquecemos, pessoal. Existe um trato próprio espinhal, um fascículo próprio. Existe uma conexão, tá, pessoal, da região tóraco-lombar com a região cervical. E essa interligação faz com que a região tóraco-lombar ela faça uma modulação extensora nos membros torácicos. Então, algumas lesões mais graves em região tóraco-lombar podem fazer com que o seu paciente ele fique espástico dos membros torácicos. E isso acontece porque esse trato próprio espinhal faz essa modulação extensora em relação aos torácicos e uma lesão mais grave, lesões de choque medular, afins, que o pessoal tanto fala, mas lesões mais graves de tóraco-lombar, de região tóraco-lombar, podem fazer com que o seu paciente apresente uma ausência da modulação da rigidez extensora e ele fique rígido, tá bom? Mas isso não significa que seu paciente não consiga deambular, ele deambula de maneira mais rígida e não costuma cursar com alterações proprioceptivas, o paciente consegue ficar em pé e tudo mais. E nesses pacientes em Schiff-Sherrington, existe uma alteração também dos membros pélvicos, tá? Então o membro pélvico, principalmente pelo edema descendente, ele acaba ficando mais flácido, tá bom? Então seus membros pélvicos, eles ficam mais flácidos. Torácicos espásticos, pélvicos flácidos, tudo bem? O paciente não apresenta obstótono, tá, pessoal? Embora a gente leia isso em algumas situações. Bom, lesão de L4-S2, pessoal, lesão bem próximo de cone medular, neurônio motor inferior para os membros pélvicos. O que vocês esperam dos membros pélvicos desse paciente? Flacidez. O que vocês esperam em relação ao flexor desse paciente? Redução. Tudo bem? Então, pessoal, lembrem sempre de tudo isso. Existe uma alteração diferente aí em L4-S2, que eu vou cantar a bola para vocês. Às vezes, alguns pacientes com aquela famosa síndrome da caldequina, por conta de uma alteração, principalmente da saída da raiz do isquiático, esses pacientes apresentam uma hipotonia da musculatura flexora. E a musculatura flexora, ela modula o reflexo patelar, ou seja, a musculatura flexora modula a musculatura extensora. Então, em algumas situações em que o paciente apresenta uma lesão em região de caldequina, principalmente mais foraminal, ou seja, mais lateralizada, pegando realmente a saída da raiz nervosa, esse paciente ele pode apresentar um reflexo que nós chamamos de pseudo-hiperreflexia do patelar. Por quê? Ele parece que está aumentado, mas não está. E ele parece estar aumentado porque a musculatura que vai modular o reflexo está em hipotonia. Tudo bem? Apresento a vocês o disco intervertebral. Conversamos um pouco com vocês nessa primeira parte sobre a localização da lesão e também conversamos com vocês em relação às diferentes alterações que podemos encontrar de acordo com a alteração da lesão. Falamos um pouco também sobre a anatomia vertebral e no próximo vídeo a gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre o disco intervertebral e as lesões que podem estar associadas a ele. Tranquilo, pessoal? Então, até o próximo vídeo, gente!